Nesta aula, nós vamos ver como exportar um modelo texturizado do Blender para o Unity. O modelo texturizado vai ser justamente esse baúzinho que vocês estão vendo aqui na tela, já com uma textura de madeira e metal. Primeiramente, existem vários fluxos de trabalho pelo qual isso pode ser feito. Depende das características do projeto, né? Depende se um modelo é complexo, depende se já tem texturas prontas, se elas já estão ajustadas aos modelos. Mas aqui eu vou mostrar um fluxo de trabalho que, na minha visão, funciona na maioria dos casos, né? É, a outra coisa importante a se dizer é que o Blender e o Unity eles são compatíveis, eles trabalham com o sistema gráfico de shaders, iluminação e tal, mas eles não são 100% iguais, ou seja, os shaders do Unity e os shaders do Blender eles têm leves diferenças. É por isso que a gente precisa fazer alguns ajustes e tomar alguns cuidados antes de fazer a exportação. Então tá, então a primeira etapa é a modelagem. Vamos então agora aqui começar o início da nossa modelagem. Nós vamos modelar aqui um baú. Então, entro aqui no meu Blender, apago aqui, posso apagar a câmera e a luz e fico assim só com o meu bloco. Clico nesse bloco, aperto Tab para entrar no modo de edição. E aqui eu tenho o modo 1, 2 e 3, que é a seleção de vértices, arestas e faces. Então, já seleciono aqui o modo 3 para selecionar faces. Mover essa face um pouco. Vou voltar aqui. Se eu apertar G, eu movo a face livremente, mas eu vou apertar G, Y para mover ela apenas no eixo Y, né? Veja que o eixo Y é esse verde aqui, ó, olhando pelo gizmo. Da mesma forma aqui, GY. Claro que eu poderia ter feito isso também no modo objeto, clicando aqui, colocando Scale, Y, SY e movendo aqui também. Então tá, então aumentei o comprimento do nosso objeto. A tecla Tab eu entro no modo edição e saio do modo edição do objeto. Então, agora que nós fizemos isso, nós vamos aqui na parte superior do objeto fazer uma curvatura para indicar a tampa do baú, né? Então, primeiramente, posso sair aqui da seleção de qualquer face, aperto Ctrl R para selecionar o modo Loop Cut e venho aqui e seleciono essa projeção. Aí eu crio mais cortes aqui. Eu quero um corte central e alguns cortes laterais para distribuir. Então eu crio aqui essa seleção com 5 cortes, dou um clique para ele manter dessa forma, né? E agora selecionando, apertei 2 para selecionar arestas, seleciono as arestas de cima. Na verdade eu posso deixar assim selecionadas as arestas, tirei a seleção, vamos selecionar novamente. Eu quero mover a aresta do meio, né, para cima, só que eu quero que as outras se movam formando uma espécie de cone aqui, uma cone não, uma espécie de arco. Então eu seleciono essa ferramenta aqui, que é o Orbit, né, o atalho, na verdade edição proporcional, né, significa que ele vai selecionar as linhas proporcionais. Eu vou selecionar só a linha do meio, na verdade, né, e aperto GZ, que aí GZ me permite mover para cima. Mas veja que como eu estou com a ferramenta de proporção, aparece um triângulo, né? Esse triângulo, com o botão screw do mouse, eu posso aumentar ou diminuir. Esse triângulo permite fazer digamos assim, a edição proporcional das linhas laterais. Então, se eu movo para cima aqui, as linhas que estão próximas se movem também e eu obtenho meu efeito cone. Porém, eu vou clicar com o botão contrário para cancelar o efeito, que eu esqueci de fazer alguma coisa aqui. Se eu fizer dessa forma, a edição proporcional, GZ, né? Eu vou fazer isso e quando eu adicionar loops aqui, o loop também vai vir dobrado, né? Tudo bem, não teria problema. Mas eu posso adicionar o loop antes. Ou já vou fazer da forma que eu acabei de fazer. Crio um outro loop aqui, né? E esse outro loop aqui, agora eu não gostei que ele ficou torto aqui, ficou essa curva. Eu não quero essa curvatura aqui, então o que, que eu faço? Ela já está selecionada, né? Veja que a parte de trás também está selecionada. Então eu só tiro a seleção das laterais aqui, né? E eu vou fazer o seguinte, eu dou um scale 0, né? Na verdade, um scale Z0 para ela ficar alinhada, né? SZ0. Só que o problema é que estava a minha ferramenta de edição proporcional e alterou de forma que eu não desejava. Então eu cancelo, né? Tiro a minha ferramenta de edição profissional e agora sim. S para mudar a escala, ó, Z para alterar só no eixo Z
e 0 para deixar todos na mesma altura. Então, as minhas linhas agora estão na mesma altura, né? E eu vou pegar, fazer o loop todo, novamente eu seleciono as laterais, acho que eu nem precisava ter tirado a seleção, né? E agora eu dou um GZ e movo essa linha para cima para formar uma borda aqui. Movo bem próximo aqui, onde eu desejar a linha, né? E aqui, posso mover até um pouquinho mais GZ, né? Para ficar bem próximo. Praticamente colei, mas praticamente colei aqui, né? Se eu colocar aqui agora no modo vértices, né? Eu vejo que eu tenho dois vértices aqui e eu posso, dois vértices repetidos. Poderia deixar dessa forma, mas para não ficar com essa superfície aqui que depois eu vou ter que alterar. Na verdade, deixa eu fazer o seguinte, vou colocar mais próxima. Eu vou pegar essa linha aqui, ó, 2, pego a linha de cima. Lembre-se, gente, que em modelagem tem várias formas de fazer a mesma coisa, né? Então, peguei essa linha de cima aqui, dou um GZ e puxo ela para baixo até praticamente encostar na outra ali, ó. Né? Mas não encostar, né? Agora, seleciono aqui os vértices, ó. Apertei 1 para selecionar vértices, seleciono os dois vértices e venho aqui Merge Vértices, ou seja, vou unir os vértices at Center, né? Vou unir os dois no centro geométrico deles. Então ficou um vértice só para não ficar vértice repetido. Faço a mesma coisa aqui, né? Vamos ter certeza que os dois estão selecionados. E aqui Merge Vertex at Center, né? Talvez ele tenha ficado duas linhas aqui, ó. Vamos ver se ficou duas linhas. E dissolve edges, né? Quando eu dissolvi edges, ele apagou a linha, então eu dou um Ctrl Z para voltar, não era o efeito que eu desejava. Deixa eu ver se tem uma forma de... Eu acredito que ele já tirou a linha duplicada, né? Vamos fazer do outro lado a mesma coisa que eu fiz antes. Do outro lado, abaixo essa linha aqui o máximo que eu posso. E só para alinhar, né? Eu poderia ter feito isso também, aperto 1 aqui, seleciono os dois, e venho em Merge Vertex at Center. Da mesma forma do outro lado aqui. Merge Vertex at Center. Eu poderia, como eu falei para vocês, ter feito primeiro a linha central aqui, depois dado um extrude e mudado. Era outra forma de fazer, tá bom. Então eu tenho o formato básico do meu cubo aqui. Se eu dou um tab para ir no modo objeto, eu já tenho esse formato. Se eu quiser uma visualização melhor, eu posso vir aqui na visualização de materiais. Claro que não tem material nenhum ainda, né? Mas eu posso aqui, não, ainda na visualização de look dev, eu posso colocar aqui, por exemplo, uma opção aqui de random, né, para mudar as cores, se eu quiser uma outra visualização. E no modo de materiais, apesar de estar branco por não ter nenhum material, eu posso usar aqui uma outra figura de fundo, né? As figuras de fundo, elas trazem iluminação para a cena, né? Essa não ficou melhor, tinha que ser uma figura bem clara, né? E eu tenho uma visão do formato, mas não é isso que eu vou ver depois no projeto final, né? Voltando para a edição do modelo, no modo Look Dev, aqui no modo de materiais, eu vou criar, eu quero dar uns volumes para esse cubo, para esse objeto, para ele parecer mais um baú de verdade, né? Por exemplo, um baú de verdade é de madeira, mas ele vai ter bordas de metal, né? Então eu seleciono aqui, sempre no formato de edição, né? Dou um Ctrl R aqui para adicionar loops, escolho a posição aqui, coloco dois loops aqui, né? E agora eu dou veja que eu tenho a opção de mover para o lado, eu cancelo com o botão contrário do mouse para eles fixarem de tão, mas eu dou um scale, um scale em Y, né? E aumento para que eles vão bem aqui para a borda, né? Então, vou fazer uma borda fina aqui para eles, ok? Para indicar onde tem, onde vai ser metal, né? Da mesma forma aqui também eu vou fazer Ctrl R, aqui, e dou, aqui eu só puxo, né? Porque só um, podia fazer dois também, já colocar lá embaixo, mas eu vou fazer só um aqui. E vou fazer novamente um Ctrl R aqui, e agora eu movo lá para baixo, né? Então, veja, tá ok. Então eu já tenho essa noção aqui de que partes são de madeira e partes são de metais. Agora, claro, as partes de madeira eu poderia fazer um extrude das partes de metais para fora, para elas ficarem externas, né? Mas eu posso até fazer assim aqui. Vamos ver, deixa eu ver se vai funcionar aqui na parte de cima, né? Vamos selecionar as faces da parte de cima e fazer um extrude para dentro para ver. Então eu dou um extrude e baixo um pouquinho, ver se ele entra, né?
cancelo esse extrude aqui, né? G. Só que eu não vou gostar do efeito, né? Vamos dar um Ctrl Z aqui, para tirar o extrude, né? Porque o extrude ele faz, mesmo que depois eu cancele, eu só cancelo a movimentação. O extrude foi feita a cópia. Então, nesse caso aqui de cima, eu vou fazer realmente o extrude aqui das superfícies, né? Seleciono aqui as bordas. Aqui, se eu apertar Ctrl, ele completa, né? O loop. Ele completa o caminho mais rápido. Então, aqui, seleciono essa e aperto agora segurando o Ctrl, ele completa. E eu dou um E aqui. Vou até pôr uma visualização de frente aqui, né? E dou um E e movo aqui para aumentar só um pouquinho mesmo, só para dar um pequeno volume, né? E eu vou fazer a mesma coisa nas laterais agora também, né? Então, aqui, ó. Esta, né? E esta também. Eu vou... Aqui também tem que fazer a seleção dessas pequenas margens aqui, ó. E dessas também. Né? Lembrando que tem do outro lado aqui também. E dou um E. Dou uma pequena aumentada no volume aqui. Bem pequena, bem sutil. Vou fazer a coisa também do outro. Aqui nesse caso, eu não precisaria fazer dessa forma. Eu vou até voltar, ó, Ctrl Z, volto o extrude, né? Volto o extrude e ao invés disso eu seleciono a do meio e dou um extrude para dentro. Acho que fica mais legal, né? Aqui em cima ele vai ter essa questão de encaixe aqui, né? Mas não tem problema. A mesma forma aqui, né? Dou um extrude para dentro. Vamos só ver aqui se está ficando muito. Não, né? Beleza. Então, crio um pequeno volume aqui, um pequeno volume em cima. E eu quero criar volumes aqui também, né? Então, seleciono com a minha ferramenta de face aqui, seleciono essa parte aqui. Dou um extrude para dentro também, vamos olhar de perto. Bem sutil, né? Aqui, ó, eu não posso dar o extrude para dentro porque não tem faces laterais, né? Eu poderia criar aqui, por exemplo, eu posso mover, ó, essa linha aqui, por exemplo, GX, né, para mover em X, e eu movo ela bem para a borda aqui. Não tem problema criar essa estrutura aqui, porque ela faz parte da malha, né? Aqui também GX, e eu movo bem para próximo da borda. Por que eu fiz isso? Porque agora eu consigo selecionar essa parte central aqui, no modo faces, né? Lembrando que quando eu aperto 2, eu seleciono arestas. Quando eu aperto 1, eu seleciono vértices. E quando eu aperto 3, seleciono faces. Então, dou um G aqui, perdão, um G não, um extrude, né, para dentro, e dou um pequeno afastamento. Então, eu estou dando uns volumes para o meu baú, né? Se eu quisesse algo mais cartoon, esses volumes é para dizer que tem metal em volta, formando ele, né? Vou fazer a mesma coisa aqui. Selecionado faces, né? E um pequeno volume. Aqui eu faço o mesmo esquema, agora 2, selecionado vértices, arestas. Primeiramente eu movo em GX, né? Deixa eu só ver que tamanho eu criei no outro. Bem fininho, né? A borda. Então aqui vou criar bem fininho também. Quando a gente faz uma operação e usa o botão contrário do mouse, a gente cancela. Aqui tem que ser mais. Né? Aqui, ó. GX. Não estou me preocupando muito com as medidas, porque é só modelo, né? E aqui eu dou um extrude também. Só uma questão visual. Então, eu tenho volumes no meu cubo. Volumes no meu baú. Então, aqui eu tenho o meu modelo praticamente pronto. Claro que eu posso pôr detalhes nele, né? Se eu desejar. Por exemplo, aqui ele está selecionado como cubo, eu posso chamar de baú, né? Baú. Certo? Aqui esse é o modo render, modo de material, não tem nenhum, tá branco. E é com o modo do objeto, né? E aqui o modo de render,
que está tudo escuro, porque não tenho cena nenhuma na cena. Vou escolher um mundo aqui, um tipo de luz, né? Mas está muito feio, claro, porque não tem material nenhum, ok? Na próxima etapa a gente vai colocar material neste modelo. Então, tá aí o modelo pronto. Vamos até salvar esse modelo e continuar depois com a texturização. Muito bem, agora nós temos que texturizar, né? Nós temos que dar cor, dar textura para esse nosso modelo aqui. Então, primeiramente, a gente coloca aqui no modo Viewport Shading ou Display Material, né? Então, para a gente ver os materiais que está sendo aplicado nele. Eu posso vir aqui no objeto todo, né? Primeiramente, eu vou criar materiais aqui, alguns materiais padrões para ele, que são só dois, né? O metal e a madeira. Criar aqui uma versão resumida desse material e depois a gente usa texturas mais bonitas para a gente ter um resultado mais aceitável. Então, primeiramente eu seleciono o objeto todo, venho aqui no ícone propriedades dos materiais, veja que o objeto todo tem um material, né? E aí eu posso renomear esse material, eu quero dois, né? Eu quero madeira e eu vou adicionar um segundo material aqui. E aí ele não vem por padrão nada, nenhum shader ativo, né? Nenhuma forma de visualização. Eu dou um new, criou o material, e aqui eu vou criar metal, né? Madeira e metal no objeto todo. Agora, claro, tem partes do objeto que é madeira e tem partes que é metal. Primeiramente eu vou vir no meu madeira aqui, no meu Príncipe Shader, e vou dar uma cor aqui, tipo madeira, né? Pensar aqui num marrom mais escurinho, né? Aqui na minha aba de visualização de materiais, eu posso... Cena do mundo vai ficar escuro porque eu não tenho iluminação nesse mundo, né? Então, vamos escolher um ambiente exterior, que é o mais bonito para a gente visualizar, né? Esse ambiente exterior, a gente pode até, por exemplo, aumentar a opacidade para ver, aumentar a iluminação dele. Pode aumentar a força aqui da iluminação, né? Aí a gente tem uma visualização melhor, que ainda não está perfeita, né? Mas tá, então, eu coloquei aqui madeira, né, uma versão simplificada, nós vamos usar uma textura de madeira. E aqui no metal, eu vou criar aqui também uma versão, por exemplo, mais dourada. Eu vou usar um metal mais prateado, então pode ser assim, uma versão mais cinza, né? Pode ser aqui, vou pôr só um cinza aqui, né? Um cinza para indicar o metal. Só que não mudou nada em termos de cinza aqui, porque como eu apliquei madeira primeiro, o objeto ficou todo de madeira e o segundo material não foi aplicado, né? Então, nós vamos agora aplicar cada material em sua parte, né? Então, eu vou aqui do objeto, entro no modo edição e veja, eu quero aplicar madeira nessas partes grandes do objeto. Quero aplicar metal nessas partes curtinhas, nessas pequenas listras. Se eu aplicar madeira primeiro, aliás, madeira já está aplicada, então teria que ir aplicando metal aqui. Só que é muito mais fácil aplicar metal em tudo e depois aplicar madeira. Por quê? Porque a madeira que é nas áreas maiores que são mais fáceis de selecionar. Ou eu simplesmente posso aplicar um truque aqui, que é o seguinte. Eu vou selecionar aqui as áreas fáceis, ou seja, a madeira, certo? Então, a madeira é essa parte aqui, né? Vamos pegar aqui, ó. Essa parte aqui, certo? Essa parte aqui, ó, tá um sólido só, então só precisou de um clique, né? Essa parte aqui também é madeira. Esta parte aqui é madeira, né? Eu estou usando Shift para adicionar, né? Se eu usar Ctrl, ele tenta fazer um loop menor, mas não é o que eu vou usar aqui. Então, uso Shift. Essa parte é madeira. Tem várias formas de seleção no Blender aí. Não é o objetivo dessa aula a gente ficar explicando todas elas, né? E aqui embaixo, eu também vou selecionar madeira, né? Então aqui embaixo teria um problema, a gente teria que ter feito aqui uma linhazinha para separar, né? A gente pode fazer depois ou nem precisa fazer, porque a parte de baixo também não vai ser tão importante, né? Eu faço depois. Bem, só que eu selecionei a madeira e a madeira já foi colocada. O que eu quero é metal. Então, com esse objeto selecionado, eu aperto Ctrl I. O que o Ctrl I faz? Ele inverte a seleção. Então, agora ficou selecionado as outras partes, que no caso são para metal. Então, agora eu venho aqui, seleciono o metal e dou um Assign. Então, veja que o meu objeto já separou aqui o que é metal branco, né, metal cinza e madeira. Agora aqui embaixo, vamos corrigir aquele problema, né? Essa visualização não está boa.
para a gente editar. A visualização é boa para materiais, não para editar, né? Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou fazer aquele mesmo truquezinho que eu usei em cima. Eu não quero puxar esse... Eu até posso puxar esse aqui, ó. Vamos fazer, ó, 2 aqui, puxa. Aí eu tenho que dar um G, no caso é o eixo X em vermelho, né? GX e puxo ele para ficar bem fininho aqui, mais ou menos igual ficou lá em cima e aqui também. GX, para ficar bem fininho aqui. Então agora está separada a minha madeira, né, modo de seleção de faces, do meu metal. Se eu vim aqui no modo materiais, eu vejo que aqui não está metal, né? Então eu seleciono aqui e aqui, né? Usei o Shift, tá certo? Não selecionou mais nada. E venho aqui em metal e dou um assign. Agora sim, corrigir a parte de baixo que eu falei que estava com problema. Eu poderia também, na parte de baixo, fazer aquele pequeno relevo, né? 3, que eu não fiz durante a etapa de modelagem, né? Então, dou um extrude e subo um pouquinho, né? Para ficar aí um pequeno relevo. Ótimo. Eu já tenho todas as minhas áreas de madeiras e metal texturizadas do meu baú. Porém, o que eu quero agora é aplicar uma textura real e não apenas uma textura estilizada, como essa aqui. Aqui eu usei uma textura padrão usando o Principal Shader do Blender, né? Uma textura de cor apenas, mas eu não quero só uma textura de cor, eu quero uma textura real. Então nós vamos ver como fazer isso agora. Então vamos abrir aqui uma janela para a gente editar esse material e colocar textura nele. Eu coloco aqui até aparecer essa setinha, né? Tem que ter uma posição aqui, achei a posição, né? E eu dupliquei a minha janela, então tem duas janelas igual. Só que nessa segunda janela, ao invés de estar no formato que estava da cena, eu vou selecionar aqui Shader Editor. Então veja que aqui, por exemplo, se eu selecionar madeira, né? Eu estou com o meu objeto selecionado aqui, por exemplo, e ele tem madeira e metal. Se eu seleciono madeira, aqui aparece a madeira para mim editar. Esse menuzinho aqui, eu aperto o N, ele some e abre mais espaço para mim. Então esse shader principal aqui, ele é o mesmo shader que está aqui, ó. Ele traz as mesmas propriedades, né, aqui. Só que aqui eu tenho a visualização de nós. Então aqui eu posso fazer alterações nele e mudar bastante essa forma com que esse material é visto. Diferente daqui que eu posso também alterar muitas propriedades aqui nesse menu, mas não afetaria tanto. Porque só tem essas opções que estão me mostrando aqui. Agora, aqui, por exemplo, eu posso, ao invés de usar essa cor base aqui, ó, que eu coloquei, ó, veja que eu altero a cor o quanto eu quero, né? Ao invés de usar essa cor base, eu posso usar uma textura. Então, por exemplo, eu posso adicionar uma textura aqui, por exemplo, apertando Shift A, e aqui onde tem Color, eu vejo o tanto de coisa que eu posso colocar aqui, né? O tanto de nós. Onde tem textura aqui, eu venho em Image Texture, e aí eu vou abrir uma nova textura. Mas eu dei ESC aqui para cancelar, para mostrar para vocês o seguinte. Eu tenho uma pasta aqui, ó, no meu computador, em que essa pasta aqui de modelos, né? Modelos e texturas. E eu tenho vários tipos de texturas aqui. Essas texturas eu baixei da internet, de sites como Polygon, CG0, CC0 Texture. Tem sites gratuitos, sites pagos com muitas texturas para a gente baixar. Então, eu baixei, por exemplo, essa aqui, a Planks 019, ó, e ela tem texturas aqui. Então, eu posso, por exemplo, pegar essa textura aqui, né, e jogar aqui, e ele faz aquele mesmo efeito que se eu tivesse colocado Shift A, Texture Image, né. Só que não mudou nada do objeto, né, porque eu não liguei o nó. Então, eu pego aqui o Color e ligo com a base Color. E agora, ao invés de está mostrando aquela cor base que eu tinha colocado, está mostrando a textura. Veja aqui na visualização do objeto, posso até, tá na forma de visualização do material, já mudou aqui. Não está boa essa visualização ainda, nós vamos ajeitar isso aqui. Tá. Outra coisa que é importante mostrar é o seguinte, aqui no material, além da textura, da cor, né, nós temos vários outros tipos de figura. Por exemplo, tem um de Ambient Occlusion, Displacement, Metalness, metálico, né? Normais. O que são todos esses mapas aqui? Esses mapas são várias outras propriedades do objeto. Porque um objeto não é só cor, aqui a gente só colocou a cor nele. Mas, por exemplo, ele tem uma propriedade aqui, Metallic. A gente pode usar um mapa, como esse mapa aqui, Metalness, para definir em qual parte, se ele é mais metálico, em qual ele é menos metálico. A gente vai usar, na verdade, no nosso modelo, esse Normal aqui, né? Ó. Tem dois tipos de Normal aqui. A gente vai usar esse Normal aqui
para indicar onde ele vai ter relevo. Então, assim, esse monte de arquivos que vem quando vocês baixam uma textura na internet são arquivos, são mapas que distribuem muitas dessas propriedades. Se o objeto é rugoso, não é, e onde ele é rugoso e não é, onde ele tem brilho e não tem, qual a cor em cada ponto, qual o relevo em cada ponto, se é mais alto, se é mais baixo, se é um buraco, se é uma superfície protuberante, enfim, muitas propriedades desse material, aquelas que são importantes para que a visualização seja realista, né? Bem, assim como eu puxei a textura, eu poderia ficar puxando um por um desse aqui, fazendo várias ligações, e aí a gente poderia ter várias aulas para explicar várias dessas ligações. Mas não é o objetivo dessa aula. O objetivo dessa aula, então, é trabalhar direto com a texturização pronta. Então, para que a gente não tenha que ficar puxando um por um, eu vou apagar esse aqui que já está aqui, né? E vou mostrar para vocês uma coisa. Se vocês virem aqui em Edit, Preferências, né? E nessa aba Add-ons, né? O que são Add-ons? São plugins do Blender. Existe um plugin gratuito que já vem com o Blender, que é o Node Wrangler, né? Esse aqui. No caso, o meu já está ativo. Se o de vocês não estiver ativo, ativem ele clicando nesse bolazinho aqui, nesse espacinho aqui do clique. Quando isso acontece, o Node Wrangler ativa várias funções automáticas de shading, né, de edição desses materiais para vocês. E uma dessas funções que só funciona com ele ativo é essa aqui, ó. Eu clico no meu Principal Shader e aperto Ctrl Shift T. E ele abre uma janela para mim abrir texturas. Então eu vou lá naquela textura que eu falei para vocês, que está separada numa pastinha, que é a Planks 19, seleciono tudo aqui, porque ele vai saber fazer certinho o que tem que fazer, e clico aqui. E veja que agora a minha textura, né, ó, ela criou essa estrutura aqui, certo? Quer dizer, eu iria puxar um por um e ir conectando conforme os princípios aí do shading, mas o Blender já fez automático para mim através do Node Wrangler, tá? Nós não vamos nos aprofundar muito nisso aqui. O fato é o seguinte, só que algumas coisinhas só que eu vou falar porque é importante, é mais importante nesse momento. Primeiramente, esse displacement aqui, a gente não vai usar ele, tá? Por quê? Porque o displacement é a alteração real de relevo na figura. E eu já fiz o meu relevo, né, no modelo, então eu não preciso de mais alteração. Então eu clico nele e apago ele, né? E eu posso apagar também essa textura aqui, né, esse nó de textura. O resto eu deixo aqui como está, né? Outra coisa que vocês vão notar é o seguinte, essa projeção de madeira não está muito boa aqui, né? Não está legal. Eu posso alterar através desse mapping aqui. Por exemplo, eu posso mudar o X aqui, ó, posso mudar a escala e tal, mas eu não vou fazer isso por aqui, porque uma forma é fazer por aqui, mas como eu tenho várias superfícies separadas, aqui ele faz para todas, né? Esse mapeamento é para todas. Mas como eu tenho superfícies separadas que eu vou querer trabalhar separadamente, eu vou mostrar como fazer isso por edição justamente desse mapa UV que está aqui, ó. Então nós vamos fazer isso na sequência, tá? Então deixa o que está padrão aí, nós não vamos alterar o mapping. Porém, nós fizemos aqui para madeira, né? E nós ainda temos aqui nos nossos materiais o metal, certo? Aqui a abinha vamos puxar para cima, aqui o metal. O metal tá o Principal Shader, o metal é essa parte cinza aqui, simples, né? Por enquanto eu não coloquei nada, eu faço a mesma coisa com ele. Ó. Eu já baixei uma textura na internet, então eu dou Ctrl Shift T e procuro onde está essa textura na internet, que eu baixei, na verdade, no meu arquivo, que está aqui no Metal Plate 14, então veja que também vem uma tonelada de arquivos, ó. Só para vocês identificarem, esse arquivo Color é o arquivo da textura. O Displacement é aquele de relevo que eu falei que a gente não usa porque é relevo real. E a gente já não vai precisar porque nós já fizemos nosso relevo. Metalness dá onde o objeto é mais metálico, menos metálico. Tudo isso é mapa, figura, tá? Tem dois tipos de normais. Normais dá sensação de relevo. Esse a gente vai usar. O normal, ele permite projeção de sombra e escuridão e brilho, de modo que a gente tem uma sensação visual de relevo, tá? No objeto, das ranhuras, dos pontos onde o objeto, por exemplo, uma madeira é cheia de buraquinhos, né? Então a gente vai ter essa visualização pelo normal. Diferente do displacement, que é uma alteração real de relevo e não nos interessa, o normal é uma visualização de relevo, e esse sim nos interessa. O roughness, que é o quanto que o metal é liso ou rugoso, também vai estar lá. E aqui tem até um preview aqui, mas que nós não vamos usar. Um preview, uma visualização do material, né? Bem, eu seleciono tudo e o Principal Shader, né, como eu estou usando aquele add-on Node Wrangler, ele já vai fazer certinho a conexão, certo?
já fez a conexão do metal. Novamente, eu poderia alterar o mapeamento, não vou fazer aqui, né? Veja que o meu metal mudou aqui na minha visualização, né? Ó. O meu metal agora não está aquele cinza puro, ó, ele já tem algumas propriedades. Não está muito bom ainda, não parece um metal, mas a gente vai ajeitar isso aqui, tá? Vai ajeitar pelas propriedades lá. Novamente, aqui também eu tiro o displacement, ele puxou o displacement automático, mas eu dou um delete para apagar o displacement e o restante eu posso apagar o node também, né? Porque não vou usar. E o restante eu deixo como tá, ok? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma texturização usando texturas da internet, texturas completas, não apenas de cor, mas texturas de brilho, de mapas de normais, tá? O que a gente vai mais usar é a normal. Por quê? É o normal e a cor, né? Os outros a gente não vai exportar para o Unity. Depois eu explico o motivo. Aliás, vou dizer já, o motivo é que o Unity não aceita todos esses mapas que vai ter no Blender, né? A qualidade do Blender é maior para visualização, porque ele tem um renderizador estático, né? Tem em tempo real também. Agora o Unity, ele é um renderizador em tempo real que só usa aquilo que pode ser afetar a imagem em tempo real, né? A cena. Mas tá bom. Eu já fiz o meu objeto, né? Já fiz a texturização com texturas reais, ao invés de simplesmente pôr cores simples. Mas não está bem mapeado isso aqui, né? Então, para mapear corretamente isso aqui, né, nós vamos ter que editar o UV editor, né, o mapa de UV. Veja, o mapeamento aqui está justamente sendo indicado pelo mapa de UV. Ó. O que é o mapa de UV? Para a gente entender o que é mapa de UV, primeiramente vamos voltar aqui para a nossa aba Layout, né? Layout não, layout é o que eu estava usando. Modeling, né? Foi essa que eu alterei, né? Eu tinha alterado. Então, para mim sumir com essa aba aqui, ó, eu coloco aqui até virar setinha, em algum ponto aqui que eu achar. Eu acho que eu tenho que sair do modo aqui, né? Aqui embaixo, e puxo para cá, até virar essa seta que está na tela aí grande, e aí volta só essa tela aqui. Primeiramente, o UV está aqui, ó. Propriedades do objeto. Então, veja que aqui tem o UV. Então, esse objeto meu tem um UV Map. Para mim ver isso aqui, eu venho aqui nesse menu e o UV Editing, né? Eu poderia abrir telas aqui, mas aqui já traz para mim um layout para mim ver esse editor. Então veja só, aqui ele traz uma das imagens que eu abri lá naqueles materiais, né? Aqui eu poderia criar imagem, várias outras coisas que eu posso abrir aqui. Esse aqui é um editor de UV, ó, UV Editor, né? Porque ele abriu automático para mim, ok? Então, como eu falei, esse objeto tem um mapa UV que está aqui, ó, UV Map. Veja que se eu criar um objeto aqui vazio, por exemplo, Shift A, né, e vou criar um cubo, né, e vou mover ele para cima. Eu vou atribuir para esse cubo aquele mesmo material ali, que é a madeira, né, e venho aqui, adiciono um material aqui para ele e dou um novo material aqui que vai ser a madeira, certo? Então eu fiz o meu cubo de madeira, certo? Eu posso mudar esse mapeamento também. Veja que se eu clicar nesse cubo e dar um tab, né, ele simplesmente vai aparecer aqui para mim, ó, isso aqui, tá? Essa figura aqui, essa cruz. O que é isso, né? Essa cruz aqui, ó, por exemplo, se eu seleciono, eu estou no modo de edição do cubo aqui, se eu seleciono uma face, apareceu aquela face. Esse botãozinho aqui mostra todo o mapeamento independente do que está selecionado. Ó, se eu seleciono essa face, aparece essa. Se eu seleciono essa face, aparece essa. Cada face do cubo está mapeada com uma dessas faces planificadas aqui. Então, o mapa UV nada mais é do que a planificação de um objeto. Essa planificação aqui, quando eu seleciono tudo, ele seleciona tudo. Se eu seleciono um, ele seleciona só um, né? E os outros eu vejo, mas se esse botão não tiver ativado, eu vejo só o que está selecionado. Esse mapa UV é essa planificação de um objeto. Essa planificação do cubo é uma planificação primitiva. Como o cubo é um objeto primitivo do Blender, o o Blender já faz automaticamente o mapa UV dele. Porém, se eu tiver um objeto complexo, vou sair aqui do cubo, vou editar o meu baú, né? Seleciono todo ele. Quando eu tenho um objeto complexo modelado, veja que o mapeamento UV já é mais complexo. Por quê? Porque eu tenho bordas, eu tenho cantos que estão conectados, e aí eu vou criar relações entre vértices aqui. Então, o modelo UV já é mais complexo. Tá? Mas só voltando para o cubo aqui, para explicar para vocês o mapeamento UV, esse mapeamento UV, ó, eu tenho que entrar em modo edição para ver o mapa. Esse mapeamento UV que diz onde cada objeto, onde cada ponto de cor, ou de luz, ou de brilho, ou de relevo, afeta o meu
objeto. Então, por exemplo, aqui essa figura de fundo não é exatamente a figura que está no material. Ó. O material madeira, ele está com aquela figura, vamos ver, essa figura aqui, Planks 19, né? Vamos lembrar. E tem vários Planks 19, mas o mapa de cor é esse mapa aqui, Color, né? É essa figura que tal. Então, por mais eu posso projetar qualquer figura que eu quiser aqui, mas o importante é a figura que está atrelada ao material. E no caso, a figura que está atrelada ao material madeira é essa. E, portanto, o bloco aqui está obedecendo isso aqui. Bem, veja que se eu seleciono uma face desse cubo aqui, ó, ela está mostrando aqui em algum lugar, né? E a projeção que está aqui é justamente o que está correndo na tela. Tanto que se eu pegar aqui, selecionar tudo e apertar G, ó, eu vou afetar a minha textura lá. Se eu der um scale, veja, eu estou diminuindo uma figura, minha madeira está ficando maior. E eu estou aumentando minha figura, minha madeira está ficando menor. Então, nós vamos ajustar essa textura através deste mapa aqui. É este mapa que relaciona o que cada ponto da textura, onde cada ponto da textura, da imagem, vai ser mostrada no meu objeto, certo? Como eu falei, eu poderia fazer isso através daquele Mapping Node lá na madeira, no material, né? Por exemplo, aqui, ó. Vamos abrir aqui o Shader Editor, né? Aqui não, aqui, ó. Vamos abrir o Shader Editor. Eu poderia vir aqui nesse Mapping, né? E alterar a escala dele, mas aqui altera para o objeto todo. E como eu quero alterar para cada face separada, já que o meu baú, né? Ele tem vários tipos de faces, vários tipos de modelagem, então eu não vou usar esse mapping aqui, tá? Eu vou usar o mapa UV. E veja que é o UV que ele está usando também, né? Só que aqui ele está controlando, e o que eu quero é eu controlar. Então vamos fechar aqui essa última janela aqui. E tá. Então vocês entenderam a relação entre o mapa UV e textura. Eu vou pegar o meu cubo aqui agora, vou apagar ele, porque não é ele que eu quero editar, né? Eu quero editar esse objeto aqui. Então tá aí a minha figura. Primeiramente eu vou ajustar, eu quero que as minhas madeiras fiquem aqui, ó, de forma horizontal, né? Então eu seleciono aqui pego o meu baú, dou um tab para entrar no modo de edição, veja que já tem um mapa ali, né? Eu vou deixar ativo só o que eu selecionar, vou trabalhar separado. Aí eu seleciono essa face aqui, tá? Estou no modo de seleção de face, seleciono essa. Já vou selecionar a outra também, porque as duas são padrões, né? O que eu alterar numa, eu altero na outra, tá? E também vou selecionar essa face aqui, tá? Veja que ela é várias, né? Ela é várias, porque são várias madeiras. A malha está separada em várias partes aqui também. E eu vou fazer o seguinte, primeiramente, só que não. Aí eu vou selecionar essa e essa primeiro. Por quê? Porque elas estão num padrão diferente da outra. Então, primeiramente, eu vejo que aqui, ó, a minha madeira está de comprido. Então, vamos mudar a escala aqui, seleciono aqui também. A madeira, ela está na vertical e eu quero na horizontal. Então, aqui eu dou um Rotate 90, né? Então, minha madeira já ficou na horizontal. Agora, eu mudo a escala, né, para mim ficar do tamanho que eu desejo aí, tá? A escala em altura aqui, vamos mudar a escala em Y, né? Escala em Y aqui, para ajustar a madeira do jeito que eu quero. E a escala em X também, né? Escala em X, para deixar a madeira mais curta ou mais comprida, né? Do jeito que eu desejar. Então, coloquei uma madeira aí, aqui também. Obviamente que eu posso assumir o objeto saiu fora da figura, não tem problema. A figura se repete aqui, ó. Eu posso inclusive mover para cá, ó. Não, mover essa aqui para cá, ó. G, ó. Veja que vai mudando. Eu não preciso de um ajuste muito fino nesse tipo de textura. Se eu quisesse, eu poderia fazer um ajuste bem fino, né? Aqui eu não estou gostando, porque tem só um pedacinho de madeira aqui, né? Posso baixar as duas aqui, G, Y, né? Abaixo, e aumento um pouquinho da escala em Y. S em Y, né? E aí vai ficar e um GY. Então eu ajustei 5 tábuas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se do outro lado ficou ajustado também. 1, 2, 3, 4, 5. É bem parecido, eu ajustei junto. Agora vamos ajustar essas duas, essa aqui, né? Tira a seleção de lá. Quando eu seleciono aqui, ó, eu vejo que apareceu esses 4 aqui, né? Eu vou fazer, além de selecionar essa, eu vou selecionar essa que eu acho que elas são bem similares, né? E apareceram essas 8. Então, primeiramente, eu vejo que elas estão de comprido. Então, primeiramente, eu rotaciono 90 graus aqui, para elas ficarem. E aí, altero a escala para ficar 5 tábuas, igual ficou no caso anterior, né? Movo um pouquinho para cima, né? E veja que agora eu tenho 5 tábuas, ela não está encaixada certinho aqui. Eu posso brincar um pouquinho mais para encaixar, né?
diminui um pouquinho a escala, né? E movo um pouquinho para cima, até ela encaixar ali e ficar do jeito que eu desejo, né? Posso aumentar um pouquinho a escala também. Aqui já ficou bem ajustado, aqui já ficou bem, essa aqui não ficou, ficou bem ajustado também, né? Então veja, pessoal, eu estou ajustando o meu mapa com a minha textura. Eu estou fazendo isso manualmente porque é mais fácil, né? Nesse caso que é um modelo complexo, eu vou ter que fazer alguns ajustes manuais. Só o mapeamento padrão não vai conseguir fazer isso, ok? Vamos ajustar o meu fundo aqui também. Tá todo errado, né? Então, eu acho que tá scale, vamos entender. Ah, tá errado, né? Então, já vou dar um rotate também para ele ficar assim. Só que aí a escala tem que... Tá bom, dessa forma. Aliás, o fundo nem vai aparecer muito, né? Ah, não, não ficou bom, né? Vamos dar um aqui, seleciona, né? G, né? Posso dar um scale Y aqui. G, é porque tem uma madeira ali que ela parece que tá scale. Tá bom, tá um resultado aceitável agora aqui. Se eu puder colocar no modo render, só que não tem luz, né? Então, vamos pôr o modo de luz do mundo, né? Vocês podem ver que se eu me aproximo aqui do objeto, ele tem relevos, ó. Esses relevos é causado por aquele mapa de normais lá no shader, né? Lá no shader edit, ó. Se eu venho aqui em shading, veja que a madeira ela tem um mapa de normal. É esse mapa de normal que dá aqueles relevos ali, ó. Né? Dá essa sensação de relevo. Se eu desativar o mapa de normal, ó, contra o botão contrário, claramente a figura está plana, né? Agora, se eu ativo o mapa de normal, ó a sensação de relevo que dá. Ok? Então, volto para o meu UV Editing e continuo melhorando a minha textura aqui, certo? Agora eu vou mexer na parte de cima, né? Veja que selecionou ali. E aqui eu quero o contrário, né? Rotate 90, eu quero que esteja nessa posição. Dou um scale para ajustar as madeiras que eu quero. Eu posso dar um scale só em X, né? Para ficar as madeiras mais próximas. Posso dar um scale só em Y para aumentar o número de madeiras. Vamos colocar 5, né? Posso mover as posições, né? G para mover ali. Já tá bom, né? Tá bom. Então aqui eu tenho madeira lateral e aqui eu tenho na horizontal, né? Então tudo tá na horizontal, né? Falta ajustar aqui, ó. Essa parte aqui. 3, né? Para selecionar faces. Selecionar lá, veja que tem um cantinho torto, né? Que é o cantinho do mapa. Seleciono essas também. Né? E aqui eu posso escolher que posição eu vou dar, né? Vou dar um rotate 90 aqui para ela ficar. Aí o mapa não fica muito bom porque ela vai torcer a madeira. Quando isso acontece, a gente pode fazer ajustes. Tem formas de mudar a proporção desse mapa para um formato esférico, para um formato alguma coisa. Não faz parte do escopo dessa aula fazer um ajuste fino dessa forma, né? Eu só quero mostrar para vocês como a gente pode fazer ajustes mais básicos para jogar no Unity, né? Então eu vou dar um rotate 90 e vou deixar de comprido assim, que tá bom. Só vou mudar a escala, né? Escala para ficar umas 5 tábuas aqui também. Vamos ver se do outro lado ficou também. Ficou também, então deixa assim desta forma. Então eu já acho que já está bem legal a minha madeira. Agora eu vou ajustar o meu metal. Veja que o metal aqui ele está bem, né, escovado assim. Vou ajustar o meu metal. E o meu metal, aí claro, essa figura aqui não é do metal. Eu tenho a parte aqui, ó, do metal, pessoal. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou selecionar toda a parte de madeira aqui, né? A gente já fez isso antes com Shift, né? Seleciono toda a parte de madeira aqui. Certo?
Seleciono toda a parte de madeira. Tá, selecionei a madeira. Aí eu dou um H para esconder a madeira. Só sobrou quem aqui? Sobrou o metal, né? Porque agora eu posso dar um L aqui, ó. E ele, como a madeira não está aparecendo, tudo que eu selecionar com O aqui, por exemplo, eu posso dar L, né? L, ou posso dar O também. Veja que aqui, se eu olhar tudo, né? Por exemplo, Alt H volta a seleção, ó. A madeira, ela tá fora, né? Ela tá nesses pedaços aqui. Então, se eu dou H, eu sumo com a madeira. E agora que eu estou trabalhando só com metal. O metal, diferente da madeira, eu não vou ficar trabalhando face a face igual eu fiz com a madeira, porque o metal ele é muito pequenininho, né? Ele aparece pouco. Então, eu simplesmente não preciso trabalhar muito a projeção dele. Eu posso, sei lá, tentar mudar a escala aqui para ver se fica uma sensação mais agradável, né? Uma visualização mais agradável. Ah, só que claro, aqui eu tenho uma projeção de madeira, né? Não é essa projeção que é do metal. A do metal é essa aqui, né? Vamos ver se ele não achar, eu tenho que abrir, né? A projeção aqui, vamos ver, metal plate, né? E a mesma coisa, o color, né? Tem vários tipos de mapa aqui, eu quero o color, mapa de cor, que é o que está aparecendo aí. Metal plates color, né? Então esse é o metal, ó. O que está mostrando aí é o que vai mostrar aqui. Então aqui sim, eu posso dar uma escala e aumentar, né? Ou posso dar uma escala e diminuir para aparecer mais as características do metal. Será que fica melhor dessa forma? Né? Tá no modo render. Acho que tá bom, né? Acho que tá bom. Eu poderia até fazer o seguinte, eu vou fazer, deixa esse mapeamento, já vou fechar vou pro meu shading aqui, porque o teste paint já tá bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer só uma brincadeira aqui, né? Não é o objetivo da aula explorar shading, mas eu vou fazer uma brincadeira aqui, que é fazer o Shift A, e aí vou colocar um mix, vou colocar aqui uma textura de cor, que no caso é um RGB, né? Um RGB, vai ser um input de RGB, que é colocar uma cor, certo? E essa cor aqui, eu vou colocar um laranja. Eu quero dar um tom alaranjado para esse metal, tipo ouro. Então eu faço o quê? Eu venho aqui, seleciono essa cor e venho tipo um laranja aqui, né? Um laranja mais suave, né? Tá. Aí eu vou misturar esse laranja com a textura do metal, né? Então como que eu faço? Eu posso criar aqui um Shift A e aí venho em Color e tem um Mix RGB, ou seja, misturar cores, né? E aqui no Mix RGB, veja que por enquanto ele pegou a cor 1. Eu vou pegar a minha textura aqui, que é a cor do metal, né? Eu estou no material metal. Coloco no 2. Tanto faz o que eu quiser colocar, né? E o meu color, eu coloco no 1. Então, quer dizer, eu coloquei a cor 1, o meu amarelo, o meu laranja, e a cor 2, o meu metal, certo? E aqui eu faço um mix, eu posso misturar. Veja que se eu colocar 0, aparece só o 1, que é o laranja. Se eu colocar 1, aparece só o 2, que é o metal. E qualquer fator entre eles vai aparecendo uma cor meio laranja aí. Eu tenho outras formas de fazer a mistura, aqui está no mix. Eu posso tentar um multiply aqui, né, para ficar algum outro efeito. Posso tentar colocar um soft light, para ver se dá um outro efeito. Não, pode ser vamos ver o screen. Cada um desses dá um efeito diferente, né? Vamos tentar o multiply mesmo, que é o padrão. E, ó, tá vendo? Aqui eu misturo os dois, ó. Tem tanto as ranhurazinhas do metal, quanto o laranja. Só que esse laranja tá muito... Opa, agora que ficou feio, né? Ah, aí sim, esse efeito aqui tá parecendo mais ouro, né? Mais pro amarelo. Pode ficar mais claro ainda, né? Agora sim, ó. Ficou mais ouro. Ótimo, era isso que eu queria. Então eu já aproveito e já salvo esse meu arquivo aqui, né? Salvo. E assim eu tenho já o meu modelo, né? O modelo está aqui. Esse é só o modelo, ok? E já tenho a minha textura desse modelo através de um mapa UV, né? Através desse mapa aqui, né? Aqui no mapa UV ficou escondido a Alt H, volta o mapa, né? Ficou escondido aqui a minha madeira, já voltou. Então eu tenho um mapeamento V aplicando aquelas texturas, né? E no final, quando eu venho aqui em Modeling, o que eu tenho é isso aqui, um modelo texturizado. Para mim passar isso para o Unity,
né, ou para outro programa, eu vou ter que fazer o que agora? Eu vou ter que criar um outro mapa de saída, né, um outro mapa UV de saída para gerar essas texturas, né, essas texturas corretas, né? Por que que a gente não pode usar? Olha o mapa original aqui que a gente ajustou, ó, como ele ficou, né? Ó, ele ficou todo desorganizado aqui pra gente. Isso aqui foi necessário para ajustar o tamanho das texturas o que a gente baixou com o tamanho do nosso modelo. Só que esse mapa aqui não serve para uma saída. Por quê? Porque tem várias coisas sobrepostas umas às outras, tem várias coisas fora da área da figura aqui, então isso aqui não serve para a gente gerar texturas para o Unity. Então nós vamos criar um outro mapa para gerar a textura para o Unity, não só a textura como aquele normal, lembra que esse efeito aqui de ranhuras aqui, né, é provocado pela normal, então nós vamos gerar o mapa de normal também, fazer o bake tanto da textura quanto da normal para gerar, para mandar para o Unity. Claro, vamos mandar o modelo para o Unity também, então o modelo e as texturas. E depois vamos exportar e importar lá no Unity da forma correta. Então, vamos fazer isso. Para nós fazermos aqui o nosso mapa UV para gerar para o Unity, a gente vai ter que refazer o mapa UV, né? Criar um novo mapa UV, na verdade. Veja que ele tem um mapa UV original aqui, né? Que é esse aqui, que nós já vimos que não serve, porque ele ajustou a textura original ao modelo original, então ele ficou toda fora de forma aqui, né? Isso aqui serve para o Blender, mas não vai servir para exportar para o Unity. A gente, para criar um novo mapa, né, a gente seleciona o nosso objeto aqui e cria um novo mapa. Aí ele criou um novo mapa e a gente clica aqui em um VMap e dá um novo nome, que no meu caso vai ser o seguinte, UVMap saída, né? Porque é o UVMap que eu vou exportar para o Unity. Né? Mas para a gente entender esse processo, eu vou esconder aqui minha caixa, né? meu baú, e vou criar aqui para vocês um cone, por exemplo. Quando a gente cria esse cone, né? Aqui eu nem preciso ter imagem nenhuma mostrando, porque não vai importar. Tem só a área aqui onde vai ficar qualquer imagem que eu colocar. Então, por exemplo, se eu seleciono esse cone aqui, dou um tab, eu vejo que ele já tem um UV padrão, né? Tá aqui o UV map padrão do cone. Só que esse UV map padrão do cone não precisa ser ele, eu posso apagar ele aqui, ó, né? Ou posso simplesmente criar outro, né? E veja que ele já criou de forma diferente. Aí eu posso também aqui apertar a tecla N para aparecer esse menuzinho aqui, em View, eu venho aqui em Overlays e clico em Stretch, né? E N de novo para sumir o menuzinho. Quando eu clico em Stretch, eu vejo que nessa mapeamento tem áreas em azuis e áreas de outras cores, né? Essas áreas em azuis, que por exemplo aqui correspondem, deixa eu ver, ele nem está conseguindo pegar, né? Que correspondem a áreas aqui do cubo, a do cone, que estão com a textura bem correta. Então, azul é correto, mas essas outras áreas verdes quer dizer que não está um bom mapa UV. Por que que isso acontece? Isso acontece porque às vezes a malha vai ficar colada, né? Então, por exemplo, aqui na minha figura eu vou refazer o mapa UV, né? Então eu já apaguei aquele original certinho e estou editando o outro. Então veja só, eu vou selecionar aqui eu vou selecionar a parte de baixo desse cone, né? A base dele, vou selecionar as arestas, né? Do cone. E aí, né, com as arestas selecionadas, eu clico aqui com o botão contrário, né? Tem que estar a opção de, perdão, não é aresta não, é aresta realmente. Tem que estar essa segunda opção, que é de arestas, né? E aí eu clico aqui em Mark Sim. Mark Sim quer dizer marcar costura. Então veja que agora aquelas arestas ficaram em vermelho. Então eu estou dizendo para o Blender onde ele tem que cortar nossa malha. Agora com 3 aqui eu seleciono todas as faces e clico o botão contrário. O 3 foi para selecionar a ferramenta de seleção de faces. Clico com o botão contrário e clique em Unwrap. E veja que ele já fez um corte totalmente diferente do UV. Por quê? Porque eu separei para ele quem ele deveria cortar. Mas eu quero mostrar para vocês um corte errado para vocês terem uma ideia do que acontece quando a gente corta errado. Então, por exemplo, se eu tirar esse pedacinho aqui, ó, Clear Sim, ou seja, vou tirar a costura e vou mandar fazer o Unwrap, né? Primeiramente eu vou marcar essas duas aqui também, ó. Então, quer dizer, o corte vem aqui para cima e para cá, né? Então, marco sim aqui, marco sim.
Então veja que eu estou fazendo já um corte diferente, é como se eu estivesse cortando com a tesoura nessas linhas aqui, né? Agora, selecionando faces, todas, e dou um unwrap, né? O unwrap é o desembrulhar, ou seja, criar um novo mapa UV, planificar. Eu já vejo que já gerou um mapa UV totalmente diferente. Então veja, o mapa UV relaciona cada ponto da minha malha 3D com a figura que está aqui no fundo, que pode ser uma figura de cor, imagem, né? Ou pode ser uma figura também de brilho, de normais, vários tipos de figura. Mas esse mapa pode ser feito de várias maneiras, não somente da maneira original. A maneira primitiva, aquela que vem em cada figura, é definida primitivamente para cada figura, pelo próprio Blender, né? Mas quando a gente começa a fazer modelos complexos, a gente tem que ter essa ideia de como a gente fazer os próprios cortes para desembrulhar o nosso modelo. Então aqui, ó, se eu pegar esse vértice aqui e começar a puxar em Y, por exemplo, GY, e vou movendo ele, vocês veem, opa, tirei a seleção, vocês veem que aqui, nessa imagem aqui, ó, ele começa a ficar verde, ou seja, essa área aqui, ó, que pega essa parte aqui, digamos assim, ó, ela começa a ficar esticada. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que não está havendo um bom desembrulhamento. Aqui nós vamos ter problema com textura. Então, o objetivo é a gente criar cortes claros em que a gente consiga planificar. Porque quando a gente não faz cortes corretos, a gente não consegue planificar a figura e cria esses problemas. Ok? Então, dito isso, né? Vamos simplesmente aqui pegar esse cone, vamos apagá-lo, porque não é ele que a gente quer editar. A gente quer editar o nosso Alt H para voltar. Né? A gente quer editar o nosso baú. Nosso baú está escondido ali. Eu dei H para esconder. Vamos Alt H, ele aparece de novo. Ou bastaria clicar nesse olhinho. Ó. Nesse olhinho ele aparece e desaparece. Bem, se eu clico aqui no meu baú, eu já sei que ele tem dois maps, né? Esse aqui é o map, o map original, que a gente configurou os materiais para ele ficar correto na nossa tela. A gente não pode mexer nesse mapa original, né? Posso até nomear aqui, ó, UVMap original, né? Então esse não pode ser alterado. E aqui nós temos um outro VMAP que eu criei de saída, né? Que não é ele que está renderizando, vamos mostrar aqui, né? E na verdade ele criou igual, eu acredito, né? Ele criou igual. Vamos ver se é ele que está mostrando mesmo. Esse botãozinho aqui é para a câmerazinha para mostrar a renderização. Então, por exemplo, se eu mover a escala aqui, isso, exatamente. Então, eles estão iguais, por exemplo, por enquanto, né? Tanto o mapa original quanto o de saída. Só mudei um pouquinho a escala aqui. Mas eu vou ter que mudar. Esse mapa de saída vai ter que ser todo diferente, porque ele tem que caber na área do meu arquivo aqui para mim gerar as texturas. Né? Ele tem que caber nessa área quadrada aqui e ele não pode ter partes sobrepostas como essa. Além disso, esse mapa aqui está muito feio, né? Muito, a gente não entende o que é aqui. Nós vamos criar costuras para a gente entender o que é cada parte do nosso mapa. Então, primeiramente eu tiro aqui da visão de materiais para facilitar a nossa visualização e vamos começar aqui. Como é uma figura assim que tem uma projeção plana, a gente pode pensar em cortes quadrados, né? Então, primeiramente, eu venho aqui numa visão frontal, né? Que é essa aqui, e faço os cortes aqui, né? Então, eu coloquei a visão frontal, mas eu não vou conseguir vou ter que mexer a figura um pouquinho. Então, primeiramente, eu aperto o 2 para mim selecionar as arestas e seleciono aqui todas essas arestas da parte de cima, né? Venho aqui, seleciono essa aresta aqui também, essa, né? Esta aqui, todas as arestas da parte de baixo, uso o Ctrl, que aí ele já completa quando ele consegue, né? Às vezes ele não consegue completar, e a gente tem que ir marcando um por um. Este e este. Aí eu clico com o botão contrário do mouse, desde que eu esteja com a opção 2, que é seleção de arestas, e eu dou um mark sim, né? Então vocês vejam que eu já separei uma face aqui, certo? Vou fazer a mesma coisa do outro lado, né? Então clico, seleciono aqui a primeira, na verdade a segunda e a primeira também, dou um Ctrl aqui para ele completar, né? Faço a seleção fina aqui, certo? As que são grandes são fáceis, né? E aqui também. Aqui. E aqui não precisa completar tudo para marcar o sim. Por exemplo, aqui eu já posso marcar o sim, né? E continuo completando, para a gente não ter perigo de perder, às vezes, algumas, né?
marque sim, já marco sim aqui. Sim é costura, né? Então eu estou marcando as costuras. Eu estou indicando para o Blender manualmente onde ele vai fazer os cortes, né? E aqui eu dou também o marque sim. Então eu já cortei dois lados da minha malha, né? Lembrando que eu estou com o UVMap de saída selecionado. Eu não quero alterar o meu UVMap original, certo? Então eu seleciono aqui 3, né, para selecionar as faces. Seleciono tudo, venho aqui em Unwrap, né, e dou um Unwrap. Então vocês vejam que ele criou uma figura aqui que ainda não está boa, né? Por que que não está boa? Veja, se eu selecionar aqui 3, toda essa malha aqui, né? Essa malha aqui do fundo, eu vejo que ela está aqui, ó. Só que ela ainda está conectada com várias coisas. Olha como tem tons fora de azul aqui na minha figura. Quer dizer que o corte ainda não está bom. Claro que não, né? Nós temos que cortar as laterais também, certo? Então vamos aqui nas laterais, aperto 2 para selecionar estas, né? Corto aqui. Aqui também, né? Aqui eu cortei errado, ó. Clico de novo para desselecionar. Cortei errado de novo. Então, deselecione, selecione aqui. E marque sim, né? Marque sim. Cortei em cima, vou cortar embaixo também. A parte de baixo é mais fácil, né? Aqui é o marque sim. E aqui a gente vê que a gente também cometeu um erro aqui, né, pessoal? Ó, antes a gente tinha feito um corte errado aqui. Então, eu dou um marque sim nessa aqui, ó. E essa aqui, e essa aqui, eu dou um clear sim, né? Esse corte aqui estava errado, não estava plano, né? Então, eu já selecionei essa face aqui, ó. Vamos novamente, 3 aqui, né? Seleciono tudo e dou uma Wrap Faces. Ó, já ficou mais correto. Vocês estão vendo que conforme eu vou fazendo os cortes corretos, eu vou conseguindo planificar a minha figura, né? Então, vamos fazer o último corte aqui do lado. A questão é, quais cortes fazer? É aí que entra uma visão, né? A gente tem que entender o que é a ferramenta, o que é o corte, esse corte de costura, esse sim, né? Mas também tem que ter uma visão de como a gente planificaria, né? Então, vamos lá, 2, seleção de vértices, perdão, seleção de arestas, né? Seleciona ali. Seleciono aqui do outro lado também. Esta, marque sim. Marcar costura, né? A parte de baixo também. Marque sim. Então, 3 para selecionar a face, seleciono tudo e dou um Unwrap. Unwrap, né? Então, já está melhor. Se a gente pegar aqui, por exemplo, agora, como eu tenho várias marcações de sim, eu posso apertar L, por exemplo, que ele seleciona só uma parte, né? Se eu aperto A, ele seleciona tudo, e se eu aperto L, ele seleciona só aquela parte. Então veja que eu já tenho essa parte aqui lateral, que já está boa, eu tenho aqui a outra parte lateral, que também já está boa, e eu tenho essas frentes aqui, a parte de cima, né? A parte de cima aqui, ó, tá aqui, essa parte está muito boa, veja que ela está totalmente azul. Aí vocês vão perguntar, mas por que que a lateral ainda não está boa? A lateral ainda não está boa por causa desses cantinhos aqui, ó. Eu criei uma figura detalhada, né? E esses cantinhos aqui não estão cortando, ó, certo? Esses cantinhos estão colados. Como é que a gente planifica isso aqui? Quando a gente planificar, vai ficar torcido isso aqui. Então é isso aqui que está dando problema ainda. A gente tem que fazer mais cortes aqui, né? Então, primeiramente, eu seleciono, do modo de aresta, seleciono aqui, eu vou tirar esse quadrado, né? Vou mostrar para vocês, ó. Eu seleciono esse quadrado aqui, certo? Aqui ficou difícil de mover conforme a visualização, às vezes fica um pouquinho difícil, né? Então, eu seleciono esse, mas consegui selecionar. Marque sim, então vocês vejam que eu tirei um quadrado. E, novamente, 3, Unwrap Faces, Unwrap, né? Só que eu não selecionei, né? 3. Modo 3, seleção de face, seleciono tudo, Unwrap, né? Então, veja que ele separou mais uma parte aqui. Conforme eu vou cortando, ele vai separando melhor, né? Só que essas partes aqui do meio ainda tá torta, ó. Por quê? Porque ainda tem colas aqui, então vamos lá. Conforme vai ficando alguns cortes, vai ficando mais difícil de selecionar, né? Tá. Se vocês olharem esse canto aqui, ó, a gente tem que
Ele entrou numa posição aqui que está bem difícil a seleção. Tá, mas vamos selecionar aquele cantinho lá, ó. Por quê? Porque a figura que vai gerar aqui, ó, esse quadrado aqui do meio, ele está colado àquele cantinho. Então, eu tenho que cortar esse cantinho aqui. Tenho que cortar esse de baixo aqui também, né? E fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Eu estou conseguindo, apesar da posição, estou conseguindo achar os cantinhos que tem que cortar, né? E aí, dou um Mark Sim. Então, agora, essa parte da figura aqui já vai ficar corrigida, né? 3, All, né? Mark and Wrap. Ó, tá vendo, ó? Quanto mais reto aqui, quer dizer que ele gerou melhor, não é verdade? É claro que em alguns casos eu poderia nem precisava fazer isso, né? Mas aqui eu vou fazer para vocês para mostrar a forma correta. Aqui também eu vou fazer isso. Aparentemente, ele causa mais esse problema quando a gente está com os unwrap, com o sim selecionado. Daí fica difícil selecionar. Aqui, por exemplo, eu estou conseguindo visualizar bem. Ó. Então, eu já vou marcar correto. Ó. Marco essa aresta e já marco a de dentro também, que eu sei que eu tenho que cortar ela, né? Aí, marco a de baixo também, ó. Olha lá, marco aquela de baixo e marco já essa aqui também, né? E agora já, ao invés de fazer dois trabalhos em duas vezes, como eu fiz da outra vez, eu faço só uma vez agora, né? Marquei ali, marquei essa, e só falta uma aqui em cima. Vamos ver se eu consigo marcar daqui. Marquei. Então, marque sim, certo? Então, já marquei o sim também. Então, L, 3, marco tudo. Unwrap faces, unwrap. Então, olha só, como ele já separa, bem separadinho, põe as coisas aqui, ó. É tudo ok, né? Essa partezinha aqui, provavelmente é essa lateralzinha aqui, ó. 3, por exemplo, seleciona exatamente, ó. Depois eu posso colocar isso aqui dentro de volta, né? Porque, na verdade, eu estou separando só para ele gerar aqueles cantinhos dali, né? Por exemplo, se eu pegar aqui o L dessa parte aqui e vir aqui em Unwrap, né? G, ele põe aqui, ó, bem em evidência para mim. Veja que ele abriu os cantos, ó, esses cantos que estavam colados, né? Então tá, mas eu não quero eles separados, eu quero todos, né? Unwrap faces, né? Então eu fiz desse lado aqui, vou fazer do outro também. Para falar a verdade, pessoal, esses detalhezinhos assim de cantinhos, a menos que a gente quisesse uma qualidade muito grande de textura, a gente nem precisa abrir todos os cantinhos, porque vai com alguns defeitinhos, mas não tem problema, né? Por exemplo, se vocês olham a parte de cima aqui, ó, vamos ter uma visão de cima, ó. Se eu dou um L aqui nessa parte de cima, ó, ele tá ali, ó, é essa parte aqui que vocês estão vendo. Ela aparentemente está ok, né? Isso aqui não tem nem muito o que falar. Então, e se eu dou um Ctrl 7 para virar a parte de baixo, também dou um L aqui, né? G, A de baixo já tem uns probleminhas de esticamento, por causa dessas bordas aqui, ó. É aqui que deu problema, né? Porque aqui também tem o problema está aqui, ó, que tem umas bordinhas entrando. Só que a parte de baixo ninguém vai ver, então a gente nem precisa se preocupar muito com isso. Eu já fiz dos dois lados aqui? Já, né? Já fiz dos dois lados. E essas partes aqui, vamos ver. L, como é que tá? G, né? L. O L seleciona aditivamente. Então, às vezes a gente tem uma parte selecionada e a gente seleciona de novo, ele fica com aquela parte continua selecionada. Então, se quiser só uma parte, clica fora, depois seleciona de novo. Tá. O que mais? Então, o que está faltando corrigir aqui? O fundo, né? Só que o fundo, como eu falei, não tem importância, porque a gente não vai visualizar o fundo, então não vou ficar marcando o fundo para corrigir. E essas partes da frente aqui, né? Porque o problema é exatamente aqui, ó. Ele tem cortes aqui, né? Aqui dentro e essas bordinhas aqui, né? Só que até para mostrar para vocês que isso tem pouca influência, eu não vou fazer essa correção. Eu fiz a correção nas laterais, mas aqui na frente eu não vou fazer a correção. Vai dar probleminha de textura? Até vai, mas é pequena, né? Então, para garantir tudo, eu pego aqui 3, seleção de faces, seleciono tudo e dou um Unwrap Faces de novo, certo? Ele colocou essa figura aí, ó. Só que essa figura aqui eu ainda vou organizar. Então, eu vou aumentar aqui, ó,
Aumentar aqui, eu vou organizar agora o map. Ele tem que estar todo dentro desse quadrado, né? Então, primeiramente, eu seleciono isso aqui. Na verdade, eu não posso selecionar só o do meio. Então, eu faço a seleção pelo objeto aqui, que é mais fácil. Ó. Vamos separar primeiro todas as partes. Ó. Frente, clico com L, porque está marcado sim. Então, essa aqui, novamente, eu selecionei junto com o outro que estava selecionado. L, movo, né? Aí, a outra parte de trás aqui, tiro a seleção, L, movo, movo aqui, né? Então, separei. Uma lateral aqui, L, L, né? Só que a lateral, lembre-se, não é só ela tem essa parte aqui junto, né? Então, dou um L aqui também, toda a lateral. Então, G, né? E movo uma lateral, né? A outra lateral, L e L também. G, né? Ficou as duas laterais, não tem problema, eu vou corrigir isso. G, né? Então, eu estou separando as partes. Aí, a parte de cima, L, G. Opa, vocês estão vendo que eu aperto L sem tirar a seleção da outra, ele fica selecionado. Sempre tirar a seleção, né? L em cima, G, move aqui. E a parte de baixo eu já sei que é essa, né? Então, para garantir que não ficou nenhum pedacinho para trás, L. G e move. Então, eu tenho as partes do meu baú separadas. Essas partes aqui a gente já viu, não tem por que ficar assim uma fora da outra, né? Eu posso tentar encaixar elas aqui. Para encaixar, eu dou uma diminuição na escala delas. Então, eu vou selecionar essa e essa aqui, né? G, movo para cá. G, movo para cá. Porque se eu tentar carregar ela para dentro, ela pode encostar alguma borda. Então, não é bom que encoste, porque a figura vai comer essas bordas, né? A figura gerada. Então, eu dou um scale nesse negócio aqui, ó, para diminuir. Esse scale não tem... Na verdade, ele tem problema pelo seguinte, ó. Se eu colocar aqui no modo rendered, né? Vocês vejam que quando eu dei um scale, ele mudou a forma que a textura é gerada. Mas isso é no mapa de saída. Mas no mapa original, ó, se eu coloco para visualizar o mapa original, está correto. Então, quando eu gerar para o Unity, eu vou fazer o quê? Eu vou manter a configuração do mapa original, mas na figura do mapa de saída. Então, não vai ter esse problema. Eu posso escalar aqui, tá? E agora a escala que eu criei, eu jogo aqui. Opa! Eu jogo aqui dentro, né? E esse aqui também, G, jogo aqui dentro, G, certo? Esses dois aqui não precisa mexer muita coisa, nem esses do fundo. Então, agora eu vou encaixar essa figura. Então, esse é o ponto principal para vocês. Conforme eu mexo no mapa, eu altero a textura. Por isso que eu não posso alterar o mapa original. Por isso que eu tenho que criar um mapa de saída, né? E eu preciso alterar ele para ele caber aqui dentro, né? Então, eu pego todo ele aqui, ó, e dou um scale menor para ter certeza que vai caber na figura, né? E aí eu começo a encaixar na figura um por um. G, né? G. E eu tento ocupar aqui as bordas da figura, só que sem encostar muito, porque ele sempre gera um pedacinho ainda, né? G, movo para cá. Vamos fazer o seguinte. G, coloca lado a lado aqui. G, coloca lado a lado aqui. G, né? Move para cá. E G move para cá. E ainda tem espaços nessa figura, né? O ideal é que não sobre espaço. Então, eu dou um scale aqui, né? G e venho para cá. Poderia aproveitar melhor os espaços. Quanto mais eu aproveitar os espaços, mais resolução ele vai salvar, né? Se eu ficar comendo muito espaço, a resolução não fica tão boa. Mas tudo bem. O fato é que agora a minha figura foi salva num mapa aqui, que cabe todo dentro da figura, não tem partes sobrepostas, né? Se eu tivesse feito sims melhores, principalmente aqui nessas partes aqui, ó, que estão coladas ainda, né? Eu não teria essas partes azuis claras aqui, né? Porque o azul azul escuro é textura perfeita. Azul clara quer dizer que já está esticando um pouquinho, mas é bem pouquinho, por causa dessas colas que ainda estão aqui, eu não cortei. Como eu sei que é pouquinho, eu não vou fazer todos esses detalhes, né? Tendo já o meu mapa UV de saída aqui, agora eu já posso fazer o meu bake. Vamos salvar o meu projeto para a gente fazer o bake.
que é o bake? O bake é a geração das texturas, né, dos arquivos de texturas para serem importados no Unity. Por quê? Eu poderia gerar esse modelo com materiais para passar para o Unity. Só que esses materiais são ajustados no modelo por mapas. E pode ser que o Blender e o Unity, eles não tenham o mesmo ajuste de mapas, como eu falei. Nem 100% eles são compatíveis, né? Então pode ser que se eu exportar meu modelo com texturas, ele vá lá para o Blender, vá para o Unity e não funcione corretamente. Então o método mais correto e mais viável é a gente gerar os arquivos de texturas separados e depois exportá-lo para o Unity e dentro do Unity criar um material com essas novas texturas. Para a geração dessas texturas, é importante se perguntar que texturas a gente vai gerar, né? Que materiais a gente quer fazer o bake. Então, a primeira coisa, nós vemos que o meu modelo aqui, ó, se eu venho nessa abinha de materiais, Material Properties, ele tem dois materiais, a madeira, e aqui embaixo a gente vê, ó, madeira, a gente vê como que é o shader dessa madeira, como que tá configurado, as texturas, as características para ter essa aparência aqui. E eu tenho um outro material que é um metal, né? Então, o metal é o que mostra essa parte amarelada aqui, tipo dourada, né? E também tem um shader aqui, né, do metal. Ambos usaram texturas baixadas da internet. Claro que eu poderia eu mesmo criar o shader aqui com uma cor padrão, usando várias texturas procedurais do Blender, né? Mas isso é assunto para um curso específico de shaders do Blender. A gente utilizou aqui materiais da internet, né, figuras da internet, gratuitas, e criou dois materiais. Para mim gerar essa textura completa para o Unity, eu preciso indicar que esses dois materiais vão ser exportados, né? Na verdade, não os materiais, mas as suas texturas. Para fazer isso, eu tenho que criar aqui um nó de textura. Antes, eu só quero mostrar para vocês o seguinte, quais desses materiais, né? Os dois materiais têm que ser exportados, mas quais características têm que ser exportadas? Veja que aqui nós temos várias texturas de entrada, que são essas aqui que estão na parte em preta aqui. Duas aqui são bastante importantes da gente exportar para o Unity. Uma é a textura de cor, né? Por exemplo, a madeira aqui. A textura de cor está ligada aqui na cor. Se eu cortar, se eu desconectar esse nó, eu vejo que o meu objeto perde aquela cor de madeira. Ele está vermelho por causa da cor base aqui, né? Mas eu mudo a cor base porque eu quiser. Agora, para mim ter a cor original da madeira, eu tenho que colorir, conectar esse nó de textura aqui da madeira. Então, esse nó aqui, ele é importante, né, que ele seja considerado. Por isso que nós vamos fazer uma geração de arquivo de cor, que é esse Base Color aqui. O segundo ponto é a normal. Veja, a nossa imagem aqui, vocês podem perceber que tem alguns volumes, alguns vincos, né? Esses vincos aqui, eles não são na malha, ou seja, não são relevo real, eles são uma aparência de relevo. Isso é provocado por essa textura de normal, são chamados mapas de normais. Veja que ele está ligado aqui através de um vetor nesse objeto. Então, se eu cortar essa conexão aqui, veja que o meu objeto fica com uma aparência plana, apenas cor, não tem volume. Por outro lado, se eu conecto, ele fica com uma aparência mais de volume. Então, esse normal, ele dá aparência de volume, aparência apenas. Por que que eu estou mencionando isso? Porque é um mapa que a gente vai gerar para o Unity também. Então, são dois mapas principais que a gente vai gerar para o Unity, o mapa de cor e o mapa de normal. Primeiramente, a gente vai fazer o mapa de cor, lembrando que tem que ser feito para os dois materiais, tanto a madeira quanto o metal. E lembrando também que aqui na configuração de mapas, a gente tem que deixar essa configuração. O meu mapa original ele tem que estar renderizado através dessa câmerazinha aqui, a câmerazinha tem que estar ativa, porque é ela que dá a característica correta aqui do material, só que tem que estar selecionado o meu mapa de saída, porque é esse mapa de saída que está corretamente dimensionado aqui na figura que vai ser gerada a saída. Ok? Então, eu verifico essa configuração aqui, esse aqui renderizado e esse aqui selecionado, beleza? Agora eu venho criar aqui a minha figura, a minha imagem para ser gerada para um arquivo. Então, o que que eu faço? Eu primeiramente venho aqui no meu, como eu estou no Layout UV Editing, já tem aqui o meu UV Editor, eu venho aqui, fecho qualquer figura que esteja aberta aqui e dou New. Eu vou criar uma nova figura. Aí eu dou um nome para essa nova figura, que eu vou chamar, pode ser um nome qualquer, mas a gente convenciona o nome do objeto, traço, e qual características. Como eu disse, a primeira textura que a gente vai fazer é a textura de cor. Então, eu vou chamar baú.cor. Eu poderia também chamar baú.diffuse. Né?
Diffuse é um sinônimo para cor dentro das áreas gráficas aí, né? Então eu vou até deixar esse nome, baú-diffuse. Defino o tamanho da minha imagem, é importante que ela seja quadrada, é melhor, né, por questões de escala. Defino a cor inicial, pode ser preta, não tem problema, porque o meu Blender vai sobrepor essa imagem, e dou um OK. Então eu criei uma figura preta, isso aqui no Blender, tá? Eu tenho que salvar essa figura no disco, então pode ser depois, mas por segurança eu vou salvar agora. Então eu venho aqui nesse menuzinho aqui, onde eu criei, né, aqui em imagem, e clico em Save As, né? E aí eu seleciono onde eu quero salvar, que vai ser na minha pasta modelos, e eu dou um nome. Ele já trouxe o nome original que eu dei, né? baú-diffuse.png. Veja que é PNG, é uma textura, uma imagem. E eu dou um Save. Save imagem. Então, se eu venho aqui na minha pasta modelos, eu vejo que eu já tenho aqui uma figura baú-diffuse que está totalmente preta. Mas ela vai ser alterada depois pelo Bake do Blender. Bem, voltando aqui para o meu Blender, então, eu abri uma nova imagem, mas eu tenho que dizer para o Blender que é essa imagem que vai receber as texturas de cor. Então eu faço o seguinte, aqui, né, posso deixar onde quiser aqui, mas aqui eu venho aqui no meu shader, né, eu garanto que eu venho aqui na aba materiais, eu seleciono madeira, e aqui na madeira eu posso vir aqui em Add, Texture, adicionar textura de imagem, né, adicionar textura de imagem, ou simplesmente aperto Shift A, né, que ele abre o menu de criação, textura de imagem. Eu crio aqui um nó de textura de imagem. Esse nó aqui, ele não deve ser ligado em lugar nenhum, porque ele é só um nó de saída. Aí eu dou um Open para abrir e vou lá na minha pasta modelos, lá que eu já tinha criado a minha figura, e abro aquela figura onde eu vou salvar o arquivo de textura, baú-diffuse, Open Image. Então veja que já está baú-diffuse. Esse nó aqui, eu deixo ele ativo. Como que eu deixo ele ativo? Clicando nele e vendo que ele está branco. Se eu clicar nesse outro, por exemplo, esse outro está ativo. E aí eu não posso deixar esse outro ativo, porque quando eu der um bake, o Blender vai gerar o arquivo de cor no nó ativo. E aí eu vou alterar o meu arquivo original, que não é o que eu quero. Eu quero gerar nesse arquivo de saída, então deixa ele ativo. Eu fiz isso aqui para madeira, eu tenho que fazer para o metal também. Eu poderia fazer o mesmo processo. Crio aqui um nó do tipo imagem text e tal. Mas, como eu já fiz isso para madeira, eu simplesmente dou um Ctrl C, aí venho aqui em metal e dou um Ctrl V. Os dois têm o mesmo arquivo e eu garanto que os dois estejam aqui selecionados, ativos, né? Só por última verificação, verifico novamente os meus mapas de UV aqui. Veja que o primeiro de entrada está renderizado e o de saída está selecionado. Então está correto. Feito isso, eu vou para o meu render. Então aqui nesse menuzinho de Render Properties, eu tenho que ver se eu estou selecionado aqui os Cycles, né? Esse renderizador estático, né? O renderizador padrão, porque pode estar o Eevee. O Eevee é em tempo real, não serve. Então tem que ser o Cycles. Aqui eu posso escolher características, por exemplo aqui GPU Compute, que é a placa de vídeo, poderia estar CPU, se o computador não tem uma boa placa de vídeo, se não está configurado, ou GPU Compute para usar a placa de vídeo se tiver configurado. E aqui eu tenho esse menuzinho Bake, certo? Nesse menuzinho eu tenho várias opções de Bake. Veja aqui, ó, eu posso fazer o Bake, ou seja, o que é o Bake? É a geração da textura, né, no pré-processamento. Eu posso fazer a geração de vários tipos de características gráficas. O que eu quero nesse momento é o Diffuse, que é a cor. Por isso que eu chamei o arquivo de Diffuse. Veja que o Blender chama a cor de Diffuse, né? Então, eu vou gerar a cor. Pode ser que esteja marcada essas duas opções, Direct e Indirect. O que são isso? É luz direta e indireta. Vocês devem desmarcar. Por quê? Porque isso são características de iluminação. E o Unity vai fazer a própria iluminação. Então, eu não preciso exportar do Blender. E deixo aqui marcado cor. Aqui eu tenho margem, pode vir maior às vezes, mas vocês, dependendo da situação, pode baixar, dependendo da resolução da figura, que é a distância entre as imagens que vão estar ali. E aí sim, eu dou um bake no Diffuse, fazer um bake de cor, lembrando de ter selecionado os dois materiais. Se tivessem 10 materiais, eu teria que selecionar os 10. Eu dou um bake. E aqui foi gerado então um arquivo de textura, de cor, né? Um arquivo de diffuse. Então veja as cores da madeira
e as cores aqui do metal. Então, esse arquivo foi gerado aqui no editor do UV do Blender, mas eu tenho que salvar essa imagem, né? Então, save. E se eu volto aqui para minha pasta modelos e vejo a minha figura de diffuse, ela agora já está salva aqui desta forma. Bem, da mesma forma que eu gerei um arquivo de textura, de cor, né, eu preciso gerar um arquivo de normais, né, porque como já mencionei, são as normais que dão essas características aqui de volume, né. Se eu tiro aqui, por exemplo, a normal, a figura parece plana, né. Então, e se eu ligo aqui a normal, nós vemos alguns volumes. Então, eu vou girar também um mapa de normal para exportar para o Unity. Eu preciso criar um outro arquivo de normal. Então, eu venho aqui, fecho aqui quaisquer arquivos que estão no editor e dou um new aqui e dou um nome para esse arquivo, que eu vou chamar de baú-normal. Poderia ser qualquer nome, mas esse é o nome padrão. O tamanho que eu desejo, a cor que eu desejo, que depois vai ser alterado sem problema, dou OK. Agora, da mesma forma com que eu fiz com o arquivo de cor, eu venho aqui e seleciono cada material, né, para gerar a sua normal. Sempre lembrando de verificar se os mapas estão corretos, renderizo o primeiro, seleciono o segundo. Nos materiais, então, eu venho aqui na madeira e vocês lembram que a gente criou um arquivo aqui, o arquivo que foi criado aqui, a gente abre aqui. Eu poderia criar um outro nó aqui, né? Então, vou fazer isso, por exemplo. Poderia até usar o mesmo, mas eu vou criar um outro para ficar claro. Então, textura, imagem de textura, né? Um arquivo de imagem de textura e eu vou abrir aquele arquivo que eu quero gerar. Né? O arquivo que eu já salvei, que vai ser o arquivo de saída aqui no modelos, né? Eu não salvei esse arquivo ainda, ele não apareceu, quer dizer que não foi salvo. Ou eu salvei na pasta errada. Então vamos ver aqui, baú-normal, imagem, save, né? Baú.normal. Ah, eu acho que eu tinha criado aqui, mas eu não salvei. Então por isso que ele não aparece para mim buscar aqui. Eu tenho que salvar o arquivo. Então aqui no modelos, eu vou salvar o meu arquivo baú-normal.png, save. Agora vamos ver se ele abre aqui na pasta modelos. Pode ser qualquer pasta do computador, eu estou usando essa. Agora sim, apareceu o baú normal para mim abrir, eu vou abrir a imagem. Veja que na pasta modelos, baú normal inicialmente é preto, né? Eu criei ele como uma imagem preta, mas o Blender vai modificar. Deixo selecionado o meu node normal, né? Lembrando que o ativo é aquele que fica em branco, é o que vai ser gerado a figura. Eu deixo selecionado o normal. Isso eu fiz para madeira. Vou fazer Ctrl C para o metal também. Ctrl V. Então, aqui na madeira está correto, o arquivo de normal está selecionado, está ativo, e no metal também está ativo o mesmo arquivo. Os dois materiais selecionados, o mapa UV correto, posso gerar meu bake. Então, vamos aqui para o meu bake, o meu render aqui, e no menu bake eu vou mudar o tipo de bake não para diffuse, que for a cor, né? Que foi a cor que nós já geramos, mas sim para normal. Nós vamos gerar um mapa de normal. Tem algumas configurações aqui que em geral não vai precisar mexer. E aí eu simplesmente clico em Bake. Já está em normal, clico em Bake. E eu vejo que ele gera aqui um arquivo cheio de cores, azul e rosa, que são as cores que ele gera o arquivo normal. Né? E eu salvo esse arquivo. Vejo que tem um asterisco aqui em imagem, quer dizer que a imagem foi gerada aqui no editor do Blender, mas não foi salva ainda. E eu venho aqui em Save. E agora, se eu olho aqui na minha pasta modelos, ela já está salva como um arquivo de normal. O arquivo de normal ele tem essas cores porque ele simula o relevo 3D e as inclinações do relevo através de tons de cores, né? Principalmente rosa e azul. Diferente, por exemplo, de outros tipos de mapa que usam só tons de preto e branco. Tem vários tipos de mapa, vários tipos de texturas que são lidos pelos programas 3D para interpretar gráficos, né? Bem, então eu já gerei o bake das minhas texturas, já gerei as texturas que eu vou levar, a textura de cor e a textura de normais. Agora eu preciso gerar o próprio modelo. Então eu posso até ir para outra aba aqui, Model, não precisa ser na mesma, né? Tanto faz. Para mim gerar apenas o modelo, eu poderia gerar da forma como está, só que teria alguns problemas. Primeiro que essa forma aqui ele tem vários materiais e o Blender iria mandar esses materiais junto. Dependendo da complexidade do modelo, isso pode ou não funcionar no Unity. Às vezes o Unity consegue ler os materiais que já vão e às vezes não, porque o modelo é complexo, tem um mapa complexo, então
E como eu disse, eles nem sempre são compatíveis, né? Então, esse não é o processo correto. O processo correto é a gente apagar esses materiais, porque a gente vai recriá-los no Unity, e também apagar esse mapeamento V original e deixar apenas o de saída. Para a gente fazer isso com segurança, primeiro a gente salva o arquivo, né? Então eu dou um save aqui no meu arquivo do Blender, aí eu apago os materiais e o mapa, e depois aí eu volto o arquivo original com os materiais e o mapa. Então, como eu acabei de salvar, eu venho aqui nos materiais e apago eles, e venho aqui no meu mapa V e apago o original. E deixo apenas o de saída, porque o de saída é aquele que está correto, né? Se eu venho aqui em UV Edit, eu vejo que o meu mapa de saída aqui é justamente o mapa, né, que ficou correto aqui dentro da figura e tal. Então, voltando para Modeling. Então eu deixo apenas meu mapa de saída. Agora eu venho aqui, ó, em File, Export, FBX. Tem vários formatos para mim exportar meu modelo, né? Primeiramente que eu deixo meu modelo selecionado, porque poderia ter vários objetos na cena. E aí eu venho em File, Export, Modelo FBX, escolho uma pasta, que vai ser aquele mesmo, onde ele vai ser, escolho um nome, que vai ser baú FBX, e aqui eu coloco limitar para objeto selecionado. Por quê? Porque eu selecionei meu baú lá na cena, né? Poderia ter vários objetos nessa cena, eu seleciono apenas o que eu quero enviar e clico aqui em Select Objects. E aqui nos tipos eu seleciono apenas Mesh, que é a malha, né? Eu só quero exportar o modelo, porque as texturas eu já exportei, o resto eu deixo desselecionado. Tem outras configurações que podem ser usadas dependendo da situação, e aqui eu dou um Export FBX. E feito isso, se eu volto aqui na minha pasta, eu vejo que agora, além das minhas texturas de cor e de normal, eu tenho também o meu modelo 3D. Tanto que se eu der dois cliques aqui, ele abre aqui no próprio editor do sistema operacional um modelo sem textura, porque eu vou criar as texturas no Unity. Então eu estou aqui com uma instância do Unity aberta. Lá no Blender a gente fez a modelagem e texturização do modelo com o mapa UV de entrada, né, que ajustou as texturas ao modelo. Depois a gente fez um mapa UV de saída e exportou as texturas e também o modelo 3D. E agora nós vamos fazer a importação no Unity. Então, primeiramente, aqui eu tenho meus arquivos, né, que foram exportados, 2 arquivos de textura e um arquivo de modelo. Eu simplesmente seleciono todos eles e puxo aqui para o meu Unity. Aqui no Unity eu criei aqui na minha pasta Assets uma pastinha baú para guardar todos os meus modelos. Então, simplesmente pego aqui os meus arquivos e arrasto para cá e o Unity já faz a importação aqui para dentro do Unity. Só que eles ainda não estão em cena, né? Então, vamos ver algumas coisas aqui. Primeiramente, o modelo importado aqui, ele tem essa setinha. Essa setinha, se eu clico, ele tem uma malha aqui, né, um modelo de malha, e ele tem um material. Como eu apaguei os materiais no Blender antes de exportar, ele veio com material vazio, mas eu não vou usar esse material. Além disso, ele tem as duas texturas, a textura de cor e a textura de normal. Essa textura de normal, eu seleciono ela e aqui na aba Inspector, eu mudo o tipo dela. Texture Tape, eu mudo de Default para Normal Map e dou um Apply, para o Unity reconhecer que é uma textura de mapa de normais. A outra não precisa nenhuma alteração. Bem, feito isso, eu já posso puxar aqui meu baú para a cena. Ele já aparece aqui na minha cena, sem cor, sem nada, porque eu exportei do Blender sem cor. Se eu tivesse exportado com texturas, ele poderia vir correto ou não, dependendo da complexidade do modelo. Então, é melhor exportar sem cor e fazer o material aqui. Veja que ele apareceu aqui também na minha aba de Hierarchy, né, como uma instância de um prefab. Bem, então, feito isso, eu vou criar um material. Então, eu venho aqui, Create Material, né, que eu vou chamar de baú Material. A diferença disso aqui para os materiais do Blender é que no Blender a gente importa vários materiais de madeira, metal, tudo que a gente for usar. E quando a gente passa para o Unity, a gente já passa um material só, que já se adapta perfeitamente ao modelo. Bem, eu pego esse meu material, arrasto para o meu objeto. Então, o meu objeto agora já tem o material, só que por enquanto o material não tem nenhuma cor. Então, eu clico no material para ver suas propriedades. E aqui em cima eu tenho o shader, né? Que, como eu disse, os shaders do Unity não são exatamente os shaders do Blender.
Vamos tentar com o Standard, mas às vezes a gente pode utilizar também o Specular Setup, dependendo das configurações. Como aqui a gente tem um metal, eu posso usar o Standard, que ele tem uma aproximação metálica. Já o Specular Setup aqui, ele tem uma aproximação mais de especular, né, de brilho. Vamos tentar o Standard. Aqui, nos mapas, nós temos o albedo, que é a cor. Então veja que se eu mudo a cor aqui, muda a cor do meu baú, só que eu não quero mudar a cor base. Eu quero mudar o albedo aqui, o mapa, né? Então, eu tenho um mapa de cor que diz onde cada cor se encaixa nesse cubo aqui. Deixa eu virar esse cubo, porque ele não está correto com a iluminação, né? Isso, aqui vocês vão ver melhor. Então, primeiramente eu puxo aqui no meu baú, no meu material, eu puxo o meu mapa de cor para esse mapa de albedo. E veja que ele já ajustou as cores como estava no Blender, né? Inclusive, se eu olhar aqui do outro lado, também já está ajustado. Aqui, só que aqui está escuro, né? Tem que colocar mais iluminação. Posso até fazer o seguinte, deixa eu ver. Aqui na aba Lightning, né? Eu posso vir em Auto Generate luz, iluminação. Agora ele gera uma iluminação automática, né? Fica mais fácil de eu ver o meu objeto. Então eu já tenho aí o meu baú texturizado. Veja que ele já fez a textura correta da madeira e a textura correta do metal. Isso devido àquele mapa UV de saída, né? Bem, mas esse objeto ainda está plano, né? E eu quero o mapa. Então eu volto aqui nas propriedades do material e puxo agora o mapa de normais aqui para esse campo Normal Map. E veja como ele adquiriu volume, né? Veja que aqui que a gente já percebe volume. Podemos tentar também aqui uma outra aproximação, ao invés desse mapa, podemos tentar o Standard Specular, né? E ver se fica mais como a gente espera aí. Talvez também eu tenha utilizado figura de baixa resolução. Se eu tivesse usado figura de maior resolução, poderia ter uma imagem melhor. Eu gerei agora como exemplo no Blender arquivos de textura, de cor e de normal com maior resolução. Então veja que o que nós tínhamos feito antes, tinham aqui 1024 por 1024, enquanto esses novos aqui tem 4096 por 4096. Então eu vou puxar esses dois arquivos high, alta resolução para o Blender, perdão, para o Unity, né? Vou marcar aqui o normal como o high, né? Como normal map, aplica. E agora no material eu vou substituir as texturas originais pelas texturas com maior resolução. Então aqui no albedo eu coloco o albedo com maior resolução. E no normal eu também coloco normal como o normal de maior resolução. Então, aparentemente já ficou mais detalhado, né, o modelo. O normal map tem o strength aqui, a força, né? Eu posso alterar aqui também, vamos tentar 1,5, ele aumenta as características aqui. Então, é possível aumentar a resolução da imagem. Mas, enfim, esse é o processo de geração, né? Veja que a gente gerou o modelo no Blender com a textura, ajustou lá as texturas e eu tenho ele aqui texturizado no meu Unity. Claro que eu poderia gerar texturas de maior resolução para ficar uma imagem melhor. Posso melhorar aqui muito a minha iluminação no Unity para ficar realmente boa. E assim por diante. Quando nós vamos fazer a exportação de modelos e texturas de objetos simples com texturas apenas de cor, o processo é bem mais simplificado do que aquele que a gente mostrou para o baú, por exemplo. Então, vou mostrar aqui para vocês um caso de exemplo. Primeiramente, eu crio aqui um cubo e eu vou dar um scale em x, SX, diminuo aqui para ficar um corpinho quadrado e depois Shift A para abrir aqui uma esfera, GZ, para mover a esfera para cima. Então eu tenho aqui uma cabeça e o corpo de um robozinho. Veja que eles estão como objetos separados, porque eu criei eles separadamente, mas como é um modelo só, eu vou simplesmente juntar os dois, seleciono tudo e dou Ctrl J. E veja que criou um único objeto aqui com o nome do último que eu selecionei. Posso colocar aqui o nome robô. Bem,
Primeiramente, vamos atribuir cor e materiais e cor a esse objeto. Então, vamos aqui, colocamos em modo de edição, selecionamos a cabeça aqui, modo de faces, apertando a tecla 3, agora aperta L para selecionar a parte da cabeça. Vamos aqui no menu materiais e criamos aqui um material novo, que vou chamar de tinta cabeça, sem acento. Dou Enter e dou Assign, para atribuir a tinta cabeça à cabeça. Escolho uma cor para ela, por exemplo, vermelho. E agora eu seleciono o corpo, coloco em modo de edição, seleciono aqui o corpo e dou para esse corpo outro material. Novo, que vai ser tinta corpo, atribuo ele e escolho a cor azul. Ainda não estamos vendo a cor, vamos colocar aqui no visualizador de materiais e eu vejo que agora eu tenho meu corpo de uma cor e minha cabeça de outra cor. Aqui são cores simples e também o mapa é simples. Vamos ver. Se eu venho aqui no meu mapa de edição de UV e olho a minha cabeça aqui, eu vejo que ela tem um mapa UV primitivo. Vou mover ele aqui para cima. Já o meu corpo, eu uso L para selecionar a parte contínua, né? Mas primeiro deselecione, depois L. Tem aqui também um mapa UV. Como eu estou vendo o mapa UV separado de cada parte, eu clico nesse botão e aí eu vejo o mapa UV de todo o objeto. Como o objeto é um só, eu vejo de todo ele. Se ele tivesse separado, eu teria que selecionar um por um. Então, eu só vejo no modo de edição. Bem, então aqui está a primeira diferença do caso anterior. Esse mapa UV aqui, que eu estou mostrando para vocês, que na verdade é esse aqui, né? O VMap, ele não precisa ajustar a textura ao modelo. Por quê? Porque é uma textura simples de cor, já está ajustado. Nós podemos ver aqui, ó, já tem cores ajustadas. Não é preciso criar um mapa para ajustar a textura e depois outro mapa para gerar o bake, como a gente fez no caso do baú. Nesse caso, um mapa só serve, porque a textura de cor simples não precisa de ajuste. Então, o mapa que eu tenho aqui vai ser um mapa de bake, um mapa de saída, né? Posso até renomear ele aqui como bake. Bem, agora vamos colocar ele na figura, né? Então, dou uma escala aqui, diminuo, né? Vai ter que diminuir mais essa escala para caber tudo aqui na figura. E esse aqui também eu diminuo a escala e movo para cá, tem que diminuir mais a escala. Então, eu criei um único mapa UV que vai servir para mim gerar o meu bake. Para mim gerar o meu bake agora, eu venho no menu de materiais, eu tenho dois, né? Primeiro aqui, tinta cabeça, eu venho aqui, abro uma aba aqui com o Shader Editor, o editor de shaders, e com tinta cabeça selecionada eu vou criar um nó para gerar a textura. Mas primeiro eu tenho que criar o tal do arquivo que vai receber a textura. Então eu venho aqui nesse menu de UV Editor, dou uma nova figura aqui, que eu vou dar um nome, que vai ser robô-diffuse, que nós vamos gerar cor, né? Aqui também não tem, como é uma textura simples de cor, não tem mapas de normais, não tem mapas de metálico, de roughness, nada. Só uma textura de cor. Então, robô.diffuse, dou um OK. Ele criou apenas no editor a imagem, então eu tenho que salvar ela, imagem, save as. Vou na minha pasta modelo, ele já traz o nome para mim, robô.diffuse, que eu já tinha colocado antes, e salvo essa imagem. Agora, aqui no shader da tinta cabeça, eu clico em Add Texture Image, Image Texture, né? E não conecto nada, simplesmente abro, aqui eu dei um Open, né? Aquele arquivo que está lá na pasta modelos, robô.diffuse. E deixo ele ativo. Aproveito para copiar com Ctrl C e venho em tinta corpo, né? Tem que ser feito para cada tinta, para cada material. Ctrl V e já deixo um outro nó aqui ativo, deixo ele ativo também. Então, os dois materiais têm um nó ativo para ser o recebedor da textura. Então eu venho aqui em Bake, no render, na verdade, seleciono o meu renderizador Cycles, e aqui embaixo no Bake eu escolho o Bake de Diffuse, um Bake de cor, desmarco as opções de luz direta e indireta, deixo apenas cor, posso diminuir essa margem aqui para não ficar tão grossa a imagem, e faço o Bake. Veja aqui embaixo, está gerando o bake já, naquele nó ativo, o robô-diffuse. E
pronto, gerou aqui, seleciono meu objeto para limpar a imagem, gerou aqui o meu arquivo de imagem. Então eu venho, imagem e salvo. Então eu já gerei minha textura, tanto que se eu abrir aqui a minha pasta modelos, veja que eu tenho aqui um robô.diffuse, que é justamente essa textura para ser exportada. Eu também preciso exportar o modelo, né? Vou até fechar aqui o meu Shader Editor, puxando aqui para baixo, posso vir aqui em Modeling, e no meu aqui, para gerar o modelo, primeiramente eu elimino os materiais. Então, eu venho aqui, elimino os materiais, e depois o mapa UV, vocês lembram que nós tínhamos que fazer aquela configuração. Deixava um renderizado e o outro ativo. Aqui, basta deixar o único ativo e renderizado. Seleciono o meu material, que é um único objeto, robô, venho aqui em File, Export, modelo FBX, deixo aqui a minha pasta modelo selecionada, escolho um nome, robô.fbx, escolho apenas o mesh, né, primeiro o objeto selecionado, somente aquele que eu deixei selecionado, e aí o mesh, e dou um export. Então, olhando lá na minha pasta modelos, eu vejo que já tenho aqui um robô exportado. Então, eu estou aqui com o meu Unity aberto, numa cena nova. Eu criei no meu Assets uma pastinha robô para mim salvar os meus arquivos. Abro aqui a pasta modelos, onde estão os meus arquivos, e puxo aqui tanto o modelo quanto o meu mapa de cor, ou seja, o meu robô.diffuse. Então, veja que o meu arquivo de modelo ele vem com material sem nome, né, e uma malha. E veio também a textura. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é puxar o modelo aqui para a cena, né? Então, veja que ele foi puxado aqui para a cena. Eu não posso aplicar a textura diretamente, então eu vou criar um material, Create Material, que eu vou chamar de robô Material. E esse robô Material, eu escolho aqui, por exemplo, vou escolher o Standard Specular Setup. Aí no albedo, que é o mapa de cor, eu coloco robô pronto diffuse. E aí eu simplesmente copio esse material para o meu objeto e ele já está texturizado aí corretamente, porque ele veio com um único mapa UV que fazia esse ajuste correto de cor. Então, vocês observaram que quando nós temos uma malha simples, o mapa UV dela já é primitivo, ou seja, já é aquele que vem com o próprio Blender, né, dos objetos simples aí, a malha de uma esfera, a malha de um cubo. E quando nós usamos uma textura de cor simples, sem mapas de normais, sem metalicidade, sem roughness, sem nada, eu não preciso ficar ajustando um mapa UV de entrada com as características da textura para o modelo. Basta eu ajustar um único mapa UV, que vai ser o de saída, e esse mapa UV vai ser gerado corretamente para o Unity.